Olá, fashionistas! Sejam muito bem-vindos a mais uma edição do seu programa de moda preferido. Na edição de hoje falaremos sobre combinações com a cor rosa. A cor rosa, ela é uma cor muito versátil, pois existe uma infinidade de tons dessa cor. Desde pessoas que gostam de usar o rosa mais básico, que é aquele rosa que está super em alta agora, que é aquele rosa bebê puxado para um tom pastel, onde ele é bem clarinho. Mas também tem para os gostos mais ousados, rosas mais exagerados, como rosa chiclete, o famoso rosa choque, enfim. Então, ele é uma cor que atende todos os gostos. E a cor rosa, ela é muito interessante porque ela é como se fosse um preto, porque ela combina com diversas cores e diversos estilos de roupa. Por exemplo, o rosa, ele fica muito bem com o preto, mas também fica muito bem com o branco. Também fica bom com aqueles tons metálicos, então às vezes você quer usar uma saia de paetê prata ou dourado, ou um paetê prata mesmo, acessórios com brilho, ele também cai muito bem. Então, ele cabe em qualquer ocasião, então você consegue fazer diversas combinações e é uma cor muito legal para você implantar no seu dia a dia, porque ela também combina com vários tons de pele e principalmente ela é muito fácil de combinar justamente porque ela tem essa infinidade de cores. Então, às vezes, um tom de rosa, ele não vai ficar tão bem com qualquer tom de verde, mas às vezes fica muito bem com qualquer tom de marrom. Então, são combinações muito fáceis e que, estudando um pouquinho, a gente consegue colocar em prática. Agora, indo para combinações mais práticas e mais específicas também, o rosa, ele fica muito bem com jeans. Então, se você é uma pessoa que gosta de usar muito jeans, desde lavagens mais claras quanto as mais escuras, e você tem dificuldade de achar cores que fiquem elegantes e ao mesmo tempo casuais, os tons de rosa, eles se encaixam muito bem nessa situação. Porque, por exemplo, às vezes, um tom muito escuro de jeans, ele não vai ficar tão legal como a blusa que você tem, às vezes branca, ou às vezes até mesmo verde, azul, ou essas cores mais diferentes. O rosa, ele fica bem interessante com qualquer tom de jeans, então desde lavagens mais claras, as mais escuras, jeans com lavagem colorida também o rosa vai ficar muito interessante porque ele combina muito fácil com o tecido em si, não com as cores da lavagem. Então o rosa, ele fica bem interessante nesse caso. O rosa, ele também fica muito legal com diversos tipos de tecido, principalmente os tecidos com textura. Às vezes a gente quer usar um tecido com textura, com paetê, até o veludo que está muito em alta agora, ou com algum tipo de estampa, algum tipo de brilho, de renda. Esses tecidos mais diferentes, seja com estampas diferenciadas, quanto com essas texturas mesmo. O rosa ele vai se encaixar muito bem nesse caso, porque ele é uma cor muito neutra. Então, se você usar com uma estampa, vai ficar legal, sem necessariamente usar aquela dica de para combinar estampas, eu tenho que escolher uma cor da estampa para combinar com o resto. O rosa, você não precisa disso, você não precisa se tocar muito na estampa em si, porque ele se encaixa muito bem, ele é muito fácil, então ele vai ficar interessante também com tecidos com muita estampa e também com muita textura, então com o paetê vai ficar legal, com uma renda também. Em blusas mais estruturadas, o rosa fica muito legal, porque às vezes, se a gente usar uma cor muito escura numa blusa que tem uma manga bufante ou que tem algum detalhe a mais, às vezes outras cores acabam ofuscando aquele detalhe, porque a cor já é muito chamativa, então quando você bate o olho, às vezes você não consegue perceber os detalhes da blusa, e isso com rosa não acontece. Blusas com detalhe em rosa fica muito mais destacado, fica muito mais bonito, então é uma dica muito interessante também para você que encontra essa dificuldade em vestir uma peça e achar que o que ela tem de mais bonito não está sendo valorizado. A cor também influencia muito nisso. O rosa também é uma cor que cabe em diversas ocasiões, seja de dia, seja à noite, seja uma ocasião mais formal, quanto uma mais casual. Então, se você usar
o rosa em um passeio e você adaptar a mesma roupa rosa, você consegue usar em eventos mais elegantes. Então, o rosa, ele também tem essa questão da versatilidade, por isso que chamam o rosa de preto, o novo preto. Porque assim como o marrom e essas cores mais atuais, o rosa ele é muito atual. Então, ele é muito bonito e fica legal em diversas ocasiões. O rosa ele também fica muito bom com o verde. Essa combinação de rosa e verde é um pouco polêmica, nem todo mundo gosta. Tem pessoas que acham que fica exagerado, mas se você souber combinar direitinho, não fica. Então, por exemplo, se você está usando um rosa bebê na parte de cima, você vai ter que usar um verde mais diferente na parte de baixo. Então, se em cima já está muito chamativo, você tem que usar um verde mais acentuado, mais escuro, que não seja tão chamativo para você não passar a impressão errada. Agora, se o seu objetivo é realmente chamar a atenção, você não vai precisar se preocupar tanto com a questão dos tons. Então, é saber casar. Se você está usando um tom de rosa mais escuro, que o outro tom que você vai combinar seja mais claro e vice-versa, porque assim não fica exagerado, fica equilibrado. Mas você pode sim usar 2 tons chamativos ou dois tons neutros, basta você saber combinar. Uma dica interessante aqui é combinar rosa claro com uma cor mais escura. E se você for usar um rosa mais escuro, como o rosa choque, por exemplo, ou o rosa que é derivado do marsala, fica mais interessante que você use com cores claras. Ou você faça o famoso monocromático, que é usar a mesma cor, só que em tons diferentes. Quando a gente fala de monocromático, você não precisa necessariamente usar o mesmo tom de rosa na peça inteira. Você pode usar vários tons de rosa, porque rosa com rosa sempre vai combinar. Então, é uma estratégia bem legal também. Mas a dica mais fácil é você sempre pensar em quais tons você vai selecionar, porque isso já ajuda bastante. Outra dica legal é colocar o rosa aos poucos no seu dia a dia, porque o rosa ele é uma cor muito colorida, então nem todo mundo gosta de usar porque acha difícil de combinar ou acha chamativo, exagerado, principalmente para aquelas pessoas que estão mais acostumadas com cores mais básicas. Então, você é uma pessoa que gosta de usar muito preto, muito marrom, muito cinza, você não gosta de roupas coloridas, mas começou a sentir a necessidade de implantar um pouco mais de cor no seu dia a dia. O rosa, ele é uma boa cor para começar. Por quê? O rosa, como eu falei, ele tem várias infinidades de cores. Então, às vezes, você quer colocar algo colorido no seu dia a dia, mas você não encontra uma cor que te agrade. E o rosa, ele é uma das cores que tem mais infinidade de tons. Então, é muito mais fácil diferenciar tons de rosa do que tons de vermelho. Por exemplo, os tons de vermelho são todos muito parecidos. A mesma coisa acontece com os tons de azul, por exemplo, também são muito parecidos. E o rosa não, ele tem uma infinidade enorme de cores. Então, às vezes, é muito mais fácil você implantar o rosa do que qualquer outra cor. Então, uma dica interessante é saber combinar. Você pode começar em pequenos detalhes, então na maquiagem, no brinco, no sapato, na bolsa. Aí depois você coloca na roupa, que é o que chama mais atenção. Outra dica legal se você não está acostumada a usar rosa e quer começar a usar, começa pela paleta de cores neutras e começa a combinar rosa com preto, evita combinar com branco, porque como eu já falei em outros momentos aqui, o branco ele é uma cor muito chamativa. Às vezes, pela ausência de pigmento, a gente acha que o branco é muito básico, que você vai colocar uma camiseta branca e não vai estar chamando a atenção. Mas a verdade é o contrário disso, o branco ele é uma cor muito chamativa. Então, você tem que saber selecionar a cor que você vai usar com ele. Então, se você já não tem costume de usar rosa e coloca junto com o branco, vai te dar a sensação de que a roupa tá desproporcional, que não tá legal, que tá exagerado, porque realmente fica. Então, se você é uma pessoa mais básica, evita combinar o rosa com o branco, pelo menos no comecinho. Começa com cores mais neutras. Com o jeans, que eu falei, começa com preto. E pode até combinar rosa com rosa, que também é muito mais fácil. O marrom também fica bem legal, mas tem que saber combinar, porque não é qualquer tom de marrom que vai ficar legal com rosa. Então, começa com tons mais escuros e depois você vai para esses tons mais derivados do marrom, como o bege, o caramelo, esses tons mais diferentes. O que eu indico é começar primeiro com o básico, aí depois você vai usando um pouco mais.
Porque é muito difícil quando você está acostumado com uma coisa e tem que fazer essa mudança muito repentina. Então, começa com cores básicas. O rosa ele fica muito bom com cores básicas e com paletas coloridas também. Mas para quem está começando, é mais interessante o básico que funciona. Outra dica legal é a ocasião que você vai combinar o rosa. Então, por exemplo, se é um evento durante o dia, vai pelas cores básicas. Se é um evento durante a noite, por exemplo, uma festa, algo que você pode usar mais brilho, aquela coisa mais exagerada, você pode combinar com texturas, com estampas, ou até mesmo com brilho. O rosa fica muito bom com tons de brilho. E se vocês quiserem, eu posso trazer um programa específico sobre roupas com brilho, que elas são um pouquinho difíceis de combinar, mas usando as cores certas, no momento certo, fica tudo lindo. E essas foram as nossas combinações com rosa. Espero que tenha ficado claro. Fazendo um aparato geral do que eu falei combinar rosa com jeans é muito fácil, combinar com uma paleta mais básica também fica fácil, mas se você é uma pessoa mais ousada, pode combinar com branco e com essas cores mais coloridas, como o azul, o verde, o vermelho também. O rosa ele também fica muito bem com o laranja, só que essa combinação vai de gosto mesmo, porque tanto o rosa, quanto o laranja, quanto o vermelho, eles são as famosas cores irmãs. Então, elas ficam bem pertinho uma das outras no círculo cromático. Então, o que acontece? Por elas terem esses tons muito parecidos, tem gente que não gosta. Mas é uma combinação que fica bem legal também e basta adaptar o tom, como eu falei. No círculo cromático, a gente vê que tem as cores padrão, mas essa mesma cor, ela tá em vários tons, justamente para quando você for numa loja ou for combinar no seu guarda-roupa, você ter essa facilidade visual. Porque quando você vai numa loja atrás de uma roupa amarela, por exemplo, você não vai encontrar só um tom de amarelo, você vai encontrar vários. Às vezes nem tons que são amarelo ou nem tons que são a cor que você está procurando, mas as vendedoras vendem para você como se fosse aquela cor. Então, é interessante conhecer essa questão das cores, porque você evita de ser enganado, evita de comprar a cor que você não queria de verdade e também fica muito mais fácil para combinar, porque você tem essa questão visual que fica muito mais fácil. E essas foram as nossas dicas de hoje. Espero muito que tenham gostado do programa. Um beijo, fiquem com Deus e até semana que vem. Tchau, tchau!